Iniciando a gravação. Então, vamos dar sequência à nossa maratona. É bastante informação, bastante coisa, mas o interessante é que a gente está dentro do cenário ainda de fundações diretas, né? Então, nós vamos falar do nosso amigo tubulão, que já é uma fundação direta, mas ela é mais profunda, mas não deixa de ser uma fundação direta. O tubulão, eu passei um material mais detalhado para vocês, com N situações, aquele material, a ideia é que ele sirva de base para que vocês possam, né, está disponibilizado lá no AVA, usá-lo. Por que aquele material? Pessoal, simples assim, a maioria das obras aqui em Belo Horizonte região, ela está segmentada aonde? Tubulão, né? Então, o povo usa tubulão, é bastante usado. Então, por isso que eu pensei, não, esse material complementar vai ajudar. Nem que a gente não tenha tempo de ter bastante, né, diálogo a respeito, por se tratar de uma disciplina blend, o formato dela é diferente, a carga horária é menor, mas pelo menos aquele material de apoio está lá. Tendo dúvida, vocês podem me procurar, tá? Para a gente esclarecer as dúvidas. Vamos lá, pessoal. Dimensionamento de tubulões. Então, a gente sabe que eles são fundações profundas. Tá? Por que, que a gente sabe isso? A gente já estudou isso lá atrás nas definições. Já vimos que ele pode ser o quê? Aberto e com ar comprimido. Já vimos quais as condições, o porquê. Vamos direto ao que nos interessa. O tubulão, ele é dimensionado o próprio formato do tubulão entrega a natureza da criatura, né? Então, como assim, professor? Claro, você tem o FUST, né? Essa parte localizada aqui, ó, onde fica o diâmetro, tá? O FUST está aqui, ó, onde fica o diâmetro. E quando chega lá embaixo, próximo da base, onde ele vai ser estabilizado, você faz uma abertura da base, você amplia. Ou seja, qual que é a tua ideia? A tua ideia é essa, ó. A carga, ela vem e distribui. Ela vai distribuir. Então, por isso que você aumenta a base do tubulão, para que você tenha uma distribuição de cargas, tá? Para que você consiga pegar a carga que chegou aqui e fazer uma distribuição adequada lá embaixo. Então, isto já mostra a carinha dele, já entrega a natureza dele, que ela é uma fundação direta, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro no tubulão? Eu tenho que dimensionar o FUST, ok? Que é aquele diâmetro ali que a gente acabou de ver. Este cara aqui, ó, FUST. Este diâmetro aqui, ó, circular, tá? Eu tenho que dimensionar ele. Então, em função dele, eu vou pegar aqui, ó, o diâmetro, a carga, a tensão, né? Aqui eu tenho o tipo do tubulão, gera os meus coeficientes. Por exemplo, sem encamisamento, né? Encamisado e encamisado com camisa de aço. Vamos pensar o que quer dizer isso, porque a gente é fácil olhar e eu uso esse. Ótimo. Pessoal, este cara aqui, esse aqui todo mundo é igual, né? Então esse aqui esquece, ó. Tem que analisar nada, esse cara, tudo igual. Este cara tá onde? Agora é matemática, na parte de baixo. Então ele está dividindo. Então quanto maior ele for, menor é a consideração, né? Então menor é o impacto. Olha só, olha as situações.
encamisado, camisa de concreto, ou seja, o meu solo é extremamente ruim, instável. O solo em volta do tubulão é ruim, né? Opa, aqui embaixo na base é bom, mas aqui é ruim. Eu tenho que usar uma camisa de concreto ou uma camisa de aço. Então, estas duas considerações fazem com que o dimensionamento do tubulão seja majorado. Era isso que eu queria, né, marcar para vocês. Mas, ó, a fórmula é difícil? Não, é fácil. Não tem nada de difícil, é fácil. Aplicação boba de fórmula. Né? E é óbvio que, vou dimensionar daí depois quem? A base. A base, mesma coisa, a carga do pilar pela tensão admissível do solo. Como é que eu determino a tensão admissível do solo? Este cara aqui. Você vai lá na seção 3.1, aquilo que vale para sapata, vale para esse cara. Porque aquilo lá não é para sapata, e sim para fundações diretas. Ok? Então, nada de grande mistério. Nós temos alguns probleminhas que podem ocorrer com os tubulões? Temos. Quais são os problemas? Tubulão, geralmente eu vou fazer o meu tubulão redondão. Por quê? Porque é o clássico, chique, normal. Vou fazer ele assim, ó, redondão, bonito. Só que eu posso ter isso aqui, sobreposição de tubulão. Posso fazer a sobreposição? Adivinha? Não. Não mesmo. Por que você não pode fazer? Porque se você fizer isso, pensa, cada tubulão, mas, professor, ele está pegando embaixo, só a base, ó, o first em cima, um está longe do outro. Não. Mas por que não, professor? Porque se você fizer isso, a base pegando lá embaixo, você vai estar fazendo o quê? Projetando o bulbo de pressão em conflito um com o outro. Isso aí é batata. Inclusive, este modelo que o autor traz, pessoal, não é o ideal, tá? O ideal seria os dois assim, igual a P2, para você aumentar a distância de projeção do fuste. Ok? Aumentar essa distância. Professor, eu estou fazendo tubulão e tal. Vale aquela regra da sapata? Vale. Aquilo que a gente explicou de sapata de divisa, bulbo de pressão, etc., tudo aquilo vale para o nosso amigo tubulão. E vai valer para bloco também, antes que pergunte. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Dimensionamento do tubulão. Ele faz uma primeira tentativa, tá? E depois ele vai trabalhar na segunda tentativa da falsa elipse, tá? A falsa elipse. Esta, onde está aqui o meu amigo P2, este cara aqui, ó, P2, ele é chamado de falsa elipse, tá? Por quê? Porque ele aumenta este X aqui, ó, para alargar. E o raio, que seria, ó, este raio aqui, ó, ele passa para cá, ó. Tá vendo? Então, isto é só para fazer essa separação. Aí, ele traz aqui um exemplo de cálculo, onde ele traz o raio, tal, ele faz tudo em função de quem? Do X. Ali, ele amplia aquele X para reduzir o raio. Tá? Então, se um tubulão circular e uma falsa elipse não forem suficientes para atender a condição, você poderá adotar dois tubulões em falsa elipse. Tá? Ó, isso aqui, aí ele passou para aquilo ali na terceira tentativa. Então, ele fez aqui mais como didática, tá? Para mostrar para vocês. Primeira tentativa, opa, não deu certo, opa, vai para a segunda tentativa. Na verdade, ele fez o quê? Ele só reprojetou. No material que eu postei lá para vocês, tem vários exemplos assim, e ele tem a fórmula já pronta para você fazer isso. Você já pode fazer a verificação direta. Não precisa você ficar analisando para primeiro tubulão, segundo tal. Vamos aos softwares. Pessoal, o software é muito tranquilo. O software calcula e faz bem certinho o tubulão. Tá? Se tem interferência, ele já te avisa que deu a interferência e ele já automaticamente faz a falsa elipse para você. Então,
Isso é uma vantagem bastante interessante. Só que aí você tem que entender o porquê que o software fez a falsa elipse. Por isso que você precisa ter o conhecimento. Porque se você está vendo essa situação e você viu, mas por que ele fez esse desenho estranho aqui? Tal, eu queria meu tubulão todo circular. Não, ele fez isso porque ocorreu a falha de distanciamento. Então, ele precisa fazer o quê? Fazer a falsa elipse. O uso adotar a falsa elipse para poder conseguir. Né? Então, exemplificando, vamos fazer para a gente fechar, um cálculo rápido de tubulão. Então, calcule as dimensões da base. Olha o que ele está pedindo. Ele pede base, tá? Do tubulão da figura, considerando o quê? Tensão admissível do solo. Então, ele me deu a tensão admissível do solo, não deu? Deu. Tá aqui, ó. Ó, quinhentão. Beleza. E ele quer o quê? Base. Ah, legal. E ele te dá um raio inicial. Mas vamos olhar. Opa, a figura, né? Olha só. Ele está dando para esta figura aqui de cálculo, tá? Opa, deixa eu ver. Isso. É. Tá. Então, vamos começar pela figura. Vamos começar pela figura. Vamos analisar a figura. Então, eu tenho o quê? E ele está dando que eu vou ter que fazer uma viga de equilíbrio. Sim, vou ter que fazer a viga de equilíbrio também. Né? Só que o detalhe é o seguinte, ele também não dimensionou a viga de equilíbrio. Tá aqui. Então, eu tenho que fazer a análise. Este cara está aqui, este cara está aqui. Este vai ser de divisa. Aí que está um detalhe muito curioso. Dependendo da carga do meu tubulão. Aqui, evidentemente, o de divisa, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Qual que é a solução? Vamos pensar na solução. Eu vou olhando para esse cara, eu vejo o quê? P2 eu saio com ele com o tubulão circular, normal, tradicional. E o P1, olhando para a cara dele, eu não estou olhando para a carga, eu estou olhando para a cara dele. Como assim a cara dele? O meliante está bem colado na divisa para me complicar a vida. Então, ele, olhando para ele, de cara eu já vejo que ele vai virar uma falsa elipse. Tá? Então, isso, pessoal, é análise de projeto que vocês vão ter que fazer mais de uma vez na vida de vocês. Que é o quê? Você olha para a foto 3x4 da situação. Você está vendo o quê? O PU está grudado na divisa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pilar de falsa elipse, um tubulão de falsa elipse, para poder distribuir a carga mais para cá. E eu vou descentralizar. Como assim descentralizar? Eu não vou fazer o tubulão no centro, eu vou fazer o pilar vai descentralizado, ou seja, jogar o tubulão para dentro do terreno. E aí eu vou analisar se é necessário fazer a viga de equilíbrio, porque às vezes a carga é baixa e não precisa da viga de equilíbrio, pessoal. Tá? Tem outro detalhe também. Será que eu sempre vou fazer viga de equilíbrio, vou ter que fazer em tudo isso? Não. O que você pode fazer? Uma coisa que eu adoro fazer nesse tipo de situação é fazer viga de equilíbrio no baldrame. Como assim? Eu uso o próprio baldrame para equilibrar a minha estrutura. Não fazendo essa viga assim, em diagonal, tá? Eu fiz pouquíssimas vigas assim em diagonal. Todas as minhas vigas de equilíbrio, em geral, eu prefiro fazer o quê? Fazer ela reta. O que eu vou fazer? O que eu faço? Olha só. Ah, aqui é. Ah, é? Tá bom. Eu jogo um pilar aqui. Jogando este pilar aqui, eu faço o quê? Ignoro esse aqui. Ele sai fora. Vou calcular ele normal. Este cara aqui vai equilibrar este cara através de uma viga. Matei o problema. De forma muito mais simples do que aqui.
Ah, professor, mas você fez um pilar a mais. Eu sei. A estrutura que está aqui está com 1.500 quilonewton, 150 toneladas, né? 150 toneladas. Ah, beleza, 150 toneladas. Vamos fazer um 50-50 nesse negócio. Metade vem para cá, esse cara fica menor do que era para ser, e este cara aqui, que nasceu para isso, ainda recebe a carga de um outro cara que está aqui, e ele nasce pronto para salvar o pelo desse aqui. Ah, ou poderia ser aqui? Poderia. Tudo depende do que? Depende do teu projeto, da tua planta. Só que se eu jogar esse cara aqui, e aqui ele só divide. Mas os dois vão estar na divisa. Então, eu, ao invés de um problema, eu vou ter dois. Então, melhor este cara aqui, né? Então, aqui, ó, uma solução que você pode sair. Essa solução, pessoal, você sai aonde? Você sai com ela no teu projeto. Você está iniciando o teu projeto, você já faz isso na hora de lançar a tua estrutura. Ou não necessariamente, tá? É assim, isso aí você consegue fazer quando você já tem prática, experiência. Pô, professor, mas eu estou começando. Daí eu faço o quê começando? Lança, olha, analisa, calcula. Calcula e joga. Roda o primeiro cálculo, ah, legal, beleza. Pega e analisa. Analisa quanto é que deu, porque ele vai te dar ele vai te dar a carga de cada um dos caras. Todos os teus pilares. Ah, tá redondinho, certinho. Ah, beleza, sim. Tá, não, beleza. Fechou. Mas então, agora eu vou fazer simulações. Deixa eu ver como é que fica essa fundação na divisa. Você tem que, é óbvio, que você vai determinar para o software onde que é a divisa. Aí ele já vai te dar, ele vai tentar te dar a solução de divisa. Mas ele vai tentar, mas ele é limitado. Ele não vai fazer a criação de mais um pilar e mais uma viga para fazer essa transição. Ele vai te dar a solução, né? Possível, mas não vai te dar a solução ideal. Aí, baseado no cálculo, você olha e daí sim você, opa, pô, vou fazer uma viga de equilíbrio em diagonal? Não, eu faço dentro ali do que é o normal. Até porque, pensa no seguinte, a viga de equilíbrio é fácil de fazer no computador, mas na prática ela não é fácil. Você vai ter que fazer essa viga de equilíbrio na prática. Imagina, você vai ter que fazer um corte na tua sapata, como a gente viu naquela sapata anterior, ou se for um tubulão, eu vou ter que cortar o bloco ali, em diagonal. E não necessariamente vai ser 45 graus, você vai ter que tirar o grau desse negócio. Olha lá, eu tenho 3,5 por 1,5. Daí para tirar o grau disso aí, não é uma coisa simples e fácil para você acertar isso em obra. Também tem esse detalhe, né? E outra coisa, quanto mais você complicar a solução do teu projeto, maior a probabilidade do pedreiro fazer besteira, né? Coitado do pedreiro, pensa bem, pedreiro, você deu, o cara tá, o cérebro do pedreiro é quadrado, retangular, isso é o cérebro do pedreiro, né? Ele está acostumado assim, ó, faz uma viga reta aqui, tal, opa, isso é normal para ele. Você começar a fazer ele fazer coisas assim, triangular, coisa e tal, você começa a complicar a vida dele, dá mais trabalho para montar a caixaria, colocar no nível, acertar tudo, né? E aí começa a complicar a vida dele, você começa a complicar a sua própria vida, tá? Então pensa nessa solução. Voltando agora, que a gente já analisou, já entendeu o problema, já viu onde é que são as duas plantas. Agora a gente vai analisar o exercício. Calculando, ele deu lá, de graça, 500 de admissível. Ah, beleza. E ele pediu para dimensionar as bases. Então, ele primeiro calcula ali a minha excentricidade do pilar 1, calculou ele já trabalha com a variação de carga entre os dois pilares, está calculando ali, beleza. E aí, ele já chegou na área necessária. Tá aqui, ó, a área da base, 5,7. Ok. Tá? Aí ele trabalhou X1. Por que ele trabalhou X1? Ele não falou aqui, ele não considerou, mas eu já expliquei o desenho pronto, o que ele fez. Ele considerou, ele está usando o X porque
como é de divisa, obrigatório e necessariamente, ele terá que usar um tubulão, ele vai ter que usar ali um tubulão de falsa elipse, né? Por quê? Porque está na divisa, precisa ser tubulão de falsa elipse, ok? E aqui está o desenho. Então, ele mostrou o cálculo deste tubulão aqui em falsa elipse com correlação a esse aqui, tá? E por isso que ele usou a carga daquele pilar. Então, essa foi uma possível solução, uma forma que ele calculou. Ok? Então, tubulão, pessoal, o próprio material da apostila, ele traz pouca informação. Por isso que eu passei aquele material para vocês. Aquele material tem mais de... Aquele material lá tem mais de, sei lá, 20 folhas lá. Traz vários tipos de cálculo de tubulão. Ele traz o material do AOC, né? O cara manja. Então, é um material bem interessante para vocês trabalharem. Dúvidas nessa parte do tubulão, pessoal? Por enquanto, não. Na verdade, assim, eu passei dicas, orientações, né? Que vocês vão agora, o correto é vocês pegarem e trabalharem em cima. Certo? Tá? Então, agora nós finalizamos a nossa aula, tá? Eu quero só